Meus irmãos, nós lemos na terça-feira e vamos repetir aqui a leitura, pois está na nossa revista, né? A lição de número 11, Isaías 44, o verso 6 e 7, e depois Isaías 46, do verso 9 ao 13. Enquanto os irmãos procuram Isaías 44 e 46, também nós queremos aqui saudar os irmãos, né, aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida. Se algum irmão ainda não compartilhou o link da nossa página, do nosso canal, compartilhe, meus irmãos, para que mais pessoas também possam assistir o culto, acompanhar. Nós estamos ao vivo através do nosso canal, Adef Lorian, no YouTube, e eu tenho certeza que em alguns lugares aí alguém está assistindo, acompanhando. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Ontem nós tivemos aqui uma oração muito boa, uma oração maravilhosa, viu? E eu queria dizer aos irmãos que oração não é teoria, tá? Oração é prática, nós precisamos praticar a oração. E foi pedido aqui, né? E eu vou reforçar o pedido, orar pela nossa irmã Marister, que se encontra enferma, também pelo Gael, o filho do nosso cooperador Anthony, da nossa irmã Jamile, que também se encontra enfermo. Pelo que eu vi rapidamente a mensagem que ele mandou, ele está desde quinta-feira com algumas pintas, eu não sei como é que é, alguns machucados na boca, eu não sei se é aquela coisa de boca, mão e pé, eu não sei se é assim também que fala, né? Mas ele mostrou uma foto aqui, a irmã Nice, ontem, e está muito, muito machucado. Tá? E a gente sabe, né, irmão, criança, né, quando está nesse estado, mexe com a gente, né? Então nós vamos orar para que Deus possa tocar na vida do Gael, da sua família. O Anthony também não se encontra bem, a nossa irmã Marister, orando também uns pelos outros, para que o Senhor possa continuar abençoando. Eu creio no poder da oração, é por isso que nós oramos, porque eu creio num Deus que ainda faz milagre. Isaías, capítulo de número 44, versos 6 e 7, depois Isaías 46, do verso 9 ao 13. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Verso 7. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis de longe da justiça. 13. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Nós vamos continuar falando a respeito o Deus e o futuro da igreja, e depois estaremos entrando aqui na lição de número 2, o Deus e o futuro dos ímpios. Nós, desde terça-feira, estamos falando a respeito da eternidade, de um Deus soberano e um Deus eterno. Quando nós lemos o capítulo 44 e também o capítulo de número 46 do profeta Isaías, eu quero aqui registrar e deixar aqui
a título de conhecimento ao coração dos irmãos, porque Isaías foi o profeta com muita propriedade para falar das coisas futuras. Embora ele não é considerado um profeta escatológico, profeta que profetizou acerca das coisas futuras, mas Isaías tinha muita propriedade, porque 700 anos antes, aproximadamente, do nascimento de Jesus Cristo, ele já profetizava que Jesus viria. Então ele sabia falar das coisas que ainda iria acontecer. Se os irmãos acompanharam aí a lição, nós vamos observar que no capítulo 46 e o capítulo 44, ele vai dizer que chamava e anunciava as coisas que ainda viria, mas que ainda não tinha acontecido. Então um profeta que profetizou 700 anos aproximadamente antes do advento de Cristo, do nascimento de Cristo, ele tinha muita propriedade para falar, porque através da sua profecia, ele já estava anunciando aquele que viria posteriormente. Isaías, meus irmãos, tem um fato muito interessante e de muita curiosidade, que o capítulo de número 44, logo para o final, e o capítulo de número 45, vai retratar a história de um homem chamado Ciro, o rei Ciro, rei considerado um dos reis importantes na história de Israel. Por que considerado um dos reis importantes na história de Israel? Porque este rei Ciro, ele foi usado por Deus para tirar a nação de Israel da terra da Babilônia. Israel estava 70 anos cativo, aprisionado na Babilônia, e Deus agora levanta o rei Ciro e vem com uma mão poderosa e resgata Israel. E quando ele resgata Israel, irmã Flávia, da terra da Babilônia, ele ainda escreve um edito dizendo que Israel tinha liberdade para adorar o Deus que criou os céus e a terra. Ele não adorava, mas permitiu que Israel adorasse. Ele talvez não acreditasse, mas ele permitia que Israel adorasse esse Deus todo-poderoso. E diz alguns pensadores, irmã Sandy, que com o ato desse rei Ciro, criou-se então uma lei defendendo os direitos humanos, que esta lei rege até hoje. Daí partiu direitos humanos, porque quando ele salva, resgata Israel como rei, como um déspota, ele poderia colocar uma pressão e dizer: vocês vão adorar agora aos deuses Medo e Persa, mas ele entendia de direito humano e ele deu o direito de Israel de adorar e exaltar ao nome santo do Senhor, mas também reconheceu que não há outro Deus além do Deus que é digno de toda honra e de toda glória. E esta lei de direitos humanos, ela persiste até o dia de hoje. Os humanos são protegidos por esta lei. Mas o que eu acho interessante, um fato curioso e interessante, é que no capítulo 44, no finalzinho, versículo 28, Deus vai através de Isaías chamar Ciro de meu pastor. E no capítulo de número 45, Deus vai chamar Ciro de meu ungido. E agora que vem algo que me chama a atenção, porque o que nós estamos falando nesta noite é sobre o Deus soberano, que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele sabe do futuro, Ele sabe do teu presente e conhece o teu passado. Quando Ciro nasceu, já havia uma profecia, evangelista Alessandro, 200 anos antes de Ciro nascer, Deus já tinha apontado o dedo para ele, dizendo: é o meu ungido, é o meu escolhido. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? E me permita profetizar na tua vida: antes de você nascer, Deus apontou o dedo e disse: tu és meu, tu és minha, eu te escolhi para uma grande obra nessa terra, porque Ele conhece o nosso futuro. Puxa na memória aí, 20 anos atrás, 10 anos atrás, você nem sonhava em estar em Portugal, mas no seu sonho não estava este plano, mas no plano de Deus já estava estabelecido que você estaria aqui hoje, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Porque diferente do ser humano, Deus sabe do nosso futuro. Então, com base nisso aqui,
Eu quero rapidamente falar o que nós já passamos na terça-feira, que no tópico primeiro, Deus, o tempo e o futuro imediato. Primeiro ponto que nós falamos do tópico 1 é que Deus é eterno. E como Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas. E será depois do fim de todas as coisas, Ele vai permanecer Deus. E aí nós falamos aqui sobre algumas verdades acerca da eternidade de Deus e que afirma a eternidade de Deus. Ele existe por si mesmo, Ele é o autor e não está condicionado ao tempo, e Ele é imutável. Nós falamos também que o tempo e a eternidade está no controle de Deus. Porque partindo deste princípio aqui, nós vamos falar sobre algo que mexe muito com a mente humana e mexe muito com o ser humano. E nós falamos rapidamente, mas eu quero agora entrar aqui um pouquinho mais a fundo a respeito da doença do século, que é a ansiedade. E por que o ser humano é ansioso? Porque ele se preocupa demais com aquilo que ainda vai acontecer, ou aquilo que nem sabemos se vai acontecer. Então a ansiedade, ela é uma doença do século, porque nós estamos muito preocupados com o amanhã. E quando nós nos preocupamos com algo que nós nem sabemos que vai acontecer, isso mexe com o nosso psicológico. Tem muita gente doente, porque não sabe o que vai acontecer e está preocupado, está com medo. Tem muita gente doente mentalmente, meus irmãos, e eu estou dizendo algo mentalmente. Tem muita gente cansado, sobrecarregado mentalmente, porque está se preocupando com aquilo que está lá no futuro, e que nós nem sabemos se vai ou se não vai acontecer. E quando nós começamos a pensar no futuro, nas coisas que vão vir, nas coisas que podem ou não acontecer, mexe conosco agora no presente. E eu quero chamar a sua atenção, e por gentileza, que você pegue a sua Bíblia, e nós vamos meditar num texto, pois nós estamos falando sobre o futuro. E o futuro, ele traz uma inquietação. Tem gente no nosso meio inquietos, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem gente no nosso meio que perdeu a calma, que está desesperado, porque não sabe o que vai acontecer na segunda e já está se preocupando agora. E isso causa uma doença, uma ansiedade. Por isso que Pedro escreve dizendo: lançando sobre vós toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque é Ele quem cuida de nós. Então não precisamos nos preocupar com amanhã, porque o meu amanhã, o seu amanhã está na mão daquele que tem o controle do futuro. Só que mesmo assim, nós nos desesperamos. Eu vou fazer uma pergunta para nós, e nós já vamos ler o texto. Por que somos ansiosos? Porque nós não cremos? Ou porque nós imaginamos que Deus não pode resolver o nosso futuro? Porque se eu creio, e Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não vê. Então se eu creio, mas não vejo o futuro, eu descanso, porque eu sei que o meu futuro está na mão de Deus. Mas mesmo assim o cristão se desespera. E eu vou generalizar, porque a maioria, ou se não todos, somos assim. Mas o que é isso? É o velho homem, é a carne,
é o homem natural, e ele desespera mesmo, é normal, e quem falar que não se desespera, o homem normal, mas aí o seu interior, que é o homem espiritual, vai dizer, acalma minha alma, espera em Deus, porque Ele está no futuro, e o futuro meu e teu, e da igreja, está na mão de Deus, então acalma, porque o meu desespero não vai mudar meu futuro, o seu desespero não vai mudar o futuro que Deus já preparou para você. E tem um texto que nós lemos aqui, Isaías, que diz que ele determinou, irmã Zilda. Presbítero Claudio, Deus determinou o seu futuro. O futuro da igreja está determinado. Ah, mas se eu não conseguir o sucesso, calma, o teu futuro está determinado por Deus. Se Deus prometeu, se Deus planejou, se for necessário, Ele muda reis, Ele estabelece reis, Ele tira a terra do eixo, mas o que Ele prometeu para você vai se cumprir. Mas nós não podemos nos desesperar, porque se eu me desespero, eu não aproveito o presente. Hoje é o presente que Deus deu. Quem está preocupado com o amanhã, não aproveita o presente que Deus deu. O passado já foi. O futuro está na mão de Deus. Então nem o passado você pode viver e nem o futuro. Viva o que Deus está te dando a oportunidade de viver agora. E o que é agora? Aqui, agora, adorando, exaltando, glorificando a um Deus que quando você chegar lá no futuro, Ele vai dizer, por que está preocupado? Eu estava aqui o tempo todo te esperando para te dar a vitória. Então vamos lá para dois textos na Bíblia. Primeiro, Mateus, que é bem conhecido, que os irmãos, talvez alguns saibam até de cor. Mateus capítulo de número 6, do verso 25. Eu vou ler até o 31. É uma leitura extensa, mas é de valia para nós. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida, olha só, ele está falando do presente agora. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? O verso 32 vai dizer assim, que todas essas coisas procuram gentios. E aí o verso 33, que é o conhecido, vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quem
está preocupado com o futuro, não busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que ele vai buscar? Alguma coisa para se manter, alguma coisa para se apegar. Só que o verso 33 vai dizer assim: e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisa? O que nós lemos aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui para tentar explicar a algumas pessoas e aqueles que talvez não saibam ainda e vão acompanhar isso aqui. Quando nós falamos assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, essas demais coisas aqui é o vestuário, o alimento, o de comer e o de beber. Por isso que Jesus começa a falar do versículo 25 sobre alimento, beber, ou de beber, o de comer e o de vestir. E quando eu busco em primeiro lugar o reino do céu, Deus não deixa faltar essas coisas. Porque tem gente ambicioso, ganancioso, que diz assim: não, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque Deus vai me dar carro do ano, casa nova, mansão. Deus dá, mas não é isso que Ele prometeu aqui na palavra. Assim como Ele falou lá em Salmo 23, Ele vai dizer: busca a primeira coisa o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas, mantimento, alimento, o que beber, o que vestir, eu não vou deixar faltar. As demais coisas são essa, porque Deus nunca prometeu riqueza, Deus nunca chamou ninguém para seguir a Ele e ser milionário. Se Deus quiser dar, Ele dá, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas o que Ele prometeu é não deixar faltar as demais coisas na nossa vida. Porque se prega o evangelho por aí, irmão José, vem porque você vai se tornar um milionário, um bilionário, um trilionário. Vem para a igreja, negue, aceita Jesus e você vai se tornar um empresário bem-sucedido. Eu creio num Deus que faz, mas não é isso que Ele prioriza na sua palavra. Mas as demais coisas, Ele diz assim: pode buscar, pode seguir, pode ir em primeiro lugar, que essas coisas eu vou manter na sua vida. Eu não vou deixar faltar na sua vida. O Senhor é o nosso pastor, mas Ele não vai faltar na sua vida, porque Ele supre, Ele guarda, Ele protege e Ele vela pela sua palavra para cumprir o que Ele prometeu. Então nós não podemos ficar inquietos, porque quando nós agitamos demais, nós não vemos o milagre de Deus. Eu me lembro agora, vocês se lembram de Jairo? Jairo corre até atrás de Jesus, ou corre atrás de Jesus e diz: Senhor, vamos para minha casa, porque a minha filha está doente. E Jesus falou: amém, vamos lá. E Jesus está indo com Jairo para a casa dele. No meio do caminho aparece uma mulher que toca Jesus, e sai virtude de Jesus, e ela é curada na hora. E agora todo o holofote é virado para a mulher, e Jairo fica esquecido, entre aspas. E de repente vem alguém, e sempre tem esse alguém, né, para trazer uma notícia ainda pior. Ó, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha que estava doente morreu. Oh, que benção. Era essa palavra que eu precisava. Não sei se acontece com vocês, mas nós estamos às vezes numa situação difícil, aí vem alguém que quer piorar ainda mais a situação. Aí Jesus, que é onisciente, ouviu a conversa de alguém e diz assim: a sua filha não morreu, ela dorme. Mas aí o coração agitou, e a agitação tomou conta daquele ambiente. Jesus chega na casa, o que tem lá? Um monte de carpideira, aquelas mulheres contratadas para chorar, e estão chorando e lamuriando. E aí vem alguém e diz assim: olha, é assim mesmo, meu avô que tinha um tempo atrás também aconteceu isso. Tem essas pessoas assim, né, presidente Claudio, com aquelas palavras positivas, sabe, que é de... Tem uns que vão visitar alguém no médico, irmão, e o camarada está lá com uma doença, e ele diz assim: pois é, meu avô estava assim há uma semana atrás e morreu, faleceu. Glória, era isso mesmo que o doente está precisando. Irmão, se não for para ajudar, nós precisamos ficar quietos, irmão.
A gente precisa aprender o dom de ficar quieto às vezes. Às vezes, irmão, o silêncio vale ouro, nós precisamos calar. Aí chega um e diz assim: Jairo, sinto muito, meus pêsames, e começa a tumultuar o ambiente. Jesus, que é sábio, olhando aquilo ali, diz: tem muita agitação aqui, sai todo mundo, só vou ficar o pai, vai ficar a mãe, Pedro, Tiago e João, porque muita gente atrapalha, muitas vozes atrapalham. E quando nós começamos a ouvir vozes demais e muita agitação, nós não ouvimos a voz principal, que é a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou profetizar para a tua vida. Eu não sei quantas vozes falaram, eu não sei quantas vezes você ouviu vozes dizendo: não dá, não serve, não presta, não tem mais jeito. Mas hoje eu te ordeno, em nome de Jesus, a voz do Espírito Santo está bradando em Lorian, dizendo: eu tenho o milagre, a bênção para entregar na tua vida. Cessa toda agitação e a calmaria do Espírito Santo vem sobre nós nesta noite. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Nós precisamos parar de ouvir muita gente, e nós precisamos dar ouvido mais a Deus, a sua palavra. E aí Jesus mandou, Sandy, todo mundo para fora. Missionária Ruth mandou todo mundo embora. Fica só Pedro, Tiago e João, porque esses são comigo do monte da oração, e fica só a família. Irmãos, tem que ficar só os interessados no seu sucesso. Tem que estar do seu lado e ficar do seu lado só quem está interessado em te ver crescendo. Tem que ficar do teu lado, do meu lado, e essas vozes nós precisamos ouvir de alguém que te vê para baixo e dizer: vamos, meu filho, Deus é contigo, eu estou do teu lado, vamos caminhar junto. O que não prestar, Deus vai tirar. Quem não for para te ajudar, Deus vai tirar. Porque os interessados no teu sucesso, Deus vai colocar no teu caminho. Porque até aqueles que esbofeteiam e o espinho na carne também serve para o nosso crescimento. E às vezes Deus deixa esses também. Então não podemos ficar inquietos com o que havemos de comer, beber ou vestir. E agora, para quem ainda está talvez pensando nas coisas do futuro, vai lá para a carta que Tiago escreve, o capítulo de número 4. Isso aqui, irmãos, serve para todos nós, mas principalmente para quem gosta de migrar, ou para quem gosta de se deslocar, né? Aqui não, mas os ciganos lá do Brasil, né? Tá cada dia num lugar, né? Assim. No filme isso aí não. Volta aqui. Se tiver algum espírito de cigano aí, Deus vai mandar cair por terra agora, em nome de Jesus. Fica onde Deus te estabeleceu. E só sai daí a ré do pé quando Deus falar vai. Tem gente que não sossega, parece que tem uma formiga, sabe, dentro dele. Cada hora quer estar no lugar. Eu não sei se vocês, quem gosta de pescar aqui vai saber. Eu não sei se tem uns camaradas, quando você vai pescar, por exemplo, Claudira, acho que era na rede, né, tarrafa lá em Canoa Quebrada, para aqueles lados lá, né? Aí o camarada tá ali pegando maçã, e aí pega, põe ali, e aí tira outro. Aí os que estão ali passando meia hora, uma hora, diz: meu Deus, mas acho que é ali o lugar bom. Vou só esperar esse cidadão sair daí que eu vou pegar minha vara e pular. Aí tem uns que ele sai batendo o rio todo.
Eles deixam a vara aqui, ou chega no lugar aqui, e ele vai andando o rio todo para ver qual que é o lugar bom para ele pegar peixe. E tem umas pessoas que é assim, ficou aqui um mês, não, aqui não está bom, já vi que não vai sair nada daqui, eu vou é para cá. Aí fica 2 meses aqui, o negócio aqui não está frutificando, não, acho que eu vou para lá. Para! Tira o espírito de inquietação, porque não é o lugar, é o Deus que está sobre a tua vida que te abençoa. Abraão falou para Ló, para onde você for, eu não quero saber, mas para onde eu for, Deus está comigo, e aonde eu pisar, a bênção de Deus vai estar na minha vida. Uma mensagem para nós: a bênção não está no lugar, a bênção não está no país, a bênção está sobre você, sobre você, sobre você. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te abençoar, se você estiver no centro da vontade dEle. Eu vou falar aqui, irmãos, não que os Estados Unidos é o lugar onde a gente ganha dinheiro. Não é mais os Estados Unidos, agora é Dubai. Não é mais Dubai, agora acabou o petróleo, agora nós vamos para a Noruega. Vou falar os países que eu ouço de vez em quando aqui, tá? Não, nós vamos para a Austrália, Canadá. Não é a Suécia, é a Suíça. Não, o lugar da tua bênção é onde Deus está com você. O centro da vontade de Deus é o lugar que você será abençoado. Você acredita que a mensagem de Deus não volta vazia? Ela tem endereço. Deus está falando comigo aonde eu for. Se estiver no centro da vontade de Deus, a bênção vai estar comigo. Tiago, capítulo de número 4. Se você que tiver com o PDF aí, você vai ver que eu não coloquei esse versículo aqui, tá? Está na lição. Porque um tempo, irmãos, alguém me indagou dizendo assim: mas você fica falando essas coisas assim. Ele me chamou de você. Você fica falando essas coisas assim, com todo o desrespeito que ele podia ter. Você fica falando essas coisas assim. Aqui eu vou falar isso aqui no sábado, que eu vou falar isso aqui na terça-feira. Mas é lição. E eu tenho que ser obediente aquilo que os meus líderes colocaram para me ensinar aqui. Eu não fico escolhendo mensagem para pegar um, para pegar outro, não. Tem um irmão aqui, que é o pastor Samuel. Ele chegou para o pai dele e disse: pai, o pastor passa o dia todo sentado estudando. Eu não fico escolhendo mensagem para poder pegar um, pegar outro. Eu acho isso ridículo. Usar púlpito para ficar disparando em alguém. Não, eu prego o que está aqui. Então, a Bíblia vai dizer assim, lá em Tiago, capítulo de número 4. Eu estou seguindo a lição, você tem o PDF aí. É porque às vezes a palavra vem, confronta, e a gente quer ficar arrumando pretexto, desculpa. Né? Às vezes a carapuça serve e nós ficamos, não. Aqueles crentes que vêm, vocês já ouviram isso, né? Crente que vem para a igreja com pá e com a enxada, não viu não, evangelista? Ah, tá brincando, sou pregador lá do Brasil, o Brasil tem essas coisas. Quem aqui já ouviu isso? Que tem gente que vem para a igreja com pá e com a enxada. Quando é bom para ele, ele pega com a enxada assim e puxa. Eita glória, que isso é para mim. Aleluia. Aí quando vem uma porrada forte, que aí Deus está confrontando ele com a palavra, ele pega a pá e fala: isso aqui é para aquele irmão lá. Ou se aquele irmão estivesse no culto hoje, a palavra era para ele. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está aqui. A palavra é para mim, a palavra é para você. E Deus corrige quem Ele ama. Se está forte, é Deus falando com você: meu filho, eu preciso que você mude, porque a vitória está chegando aí. Te prepara, o milagre está vindo aí. Te prepara.
nisso que eu creio. Então vamos lá, para os ciganos. Se tiver algum cigano, deixa eu me retratar aqui, meus irmãos. Aí que tem algum cigano assistindo. Eu estou dizendo cigano porque é o nômade, tá? Os nômades, os árabes, antigamente, eles ficavam mudando de cidade em cidade. Nada contra o cigano, nem contra ninguém. Mas se tiver um nômade, eu vou mudar aqui para não... Então daqui a pouco o YouTube até corta, né? Então vamos falar sobre os nômades, tá bom? Capítulo de número 4. Olha só o versículo de número 13 até o 17, eu vou ler. Dá ainda para a gente falar um pouquinho. É sobre o futuro, tá? Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Tem gente que fala assim, 2 anos eu vou ficar aqui. Não, eu vim aqui só para ganhar dinheiro, vou ficar 1 ano e vou vazar daqui. Então essa palavra aqui é para nós, tá? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passemos 1 ano. E contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Olha o que nós devemos dizer. Em lugar do que devíamos dizer, Senhor, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Está chamando de presunçoso. Toda glória tal como esta é maligna. Presunçoso e maligno. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se Deus permitir, nós vamos ficar aqui até tal tempo, porque tudo está dentro do centro da vontade de Deus. Ele pode fazer a sua vida prosperar em 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, porque Deus não está limitado a tempo, a espaço. Ao invés de dizer, vou ficar aqui 1 ano, se Deus deixar, eu vou ficar 1, 2, 10, porque a minha vida é regida pela presença de Deus. Quer ser missionário? Tem que se comprometer com a vontade de Deus. Quer ser levita? Tem que se comprometer com a vontade de Deus. Quer ser missionário, pregador, cantor? Tem que estar submetido à vontade de Deus, porque é Ele que te leva para lá, é Ele que te leva para cá, é Ele que faz as coisas acontecer na nossa vida. Para amenizar um pouquinho assim, você que está do lado de alguém diz assim, o nosso futuro, por gentileza, fala alto, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então aquieta aí onde você está e deixa Deus falar ao teu coração. Você é profeta? Você profetiza de Deus? Então diga, irmão, aquieta-te, deixa Deus conduzir a sua vida. Ô irmão, que negócio é esse? A gente não cria raiz. E agora eu não vou falar de imigrante, eu vou falar de gente dentro da igreja. Vem para a igreja e começa a apertar um pouquinho, quer sair da igreja, não cria raiz. Ah, essa igreja aqui não é boa para mim não. Nenhuma igreja é boa para ninguém. Eu não venho para a igreja para ser feliz, eu venho aqui para aprender, para ir para o céu. Eu não venho aqui para os irmãos ficarem me acariciando, me elogiando, me dando tapinha nas costas. Eu venho aqui para poder viver a vida de Deus que Ele estabeleceu para mim. Eu venho para a igreja, primeiro, adorar a Ele, porque o culto é para Ele. Segundo, eu venho para a igreja para ouvir Deus me dizer, vai para cá, vem para cá, vai para lá. É Deus que está nos ensinando.
Agora, se eu for procurar a igreja que é boa para mim, que cabe no meu gosto, tem igreja para todo jeito hoje. Tem igreja para quem gosta de uma roupa mais apertada, tem igreja para quem gosta de uma roupa mais larga. Tem igreja que tem gente que gosta do caminho mais largo, do caminho mais estreito. Então tem igreja para todo gosto. Agora, chegar no céu é outros 500. Entrar na igreja eu posso entrar em todas. Ficar um mês em um mês na outra, um mês na outra, um mês na outra, um mês na outra. Nunca criar raiz em lugar nenhum. Nunca criar identidade com ninguém. Só que no céu eu não posso entrar. Porque para entrar no céu eu preciso aprender. Aprender o quê? Lidar com os irmãos. Aprender a carregar minha cruz. Renunciar a mim mesmo. Quer vir para a igreja, mas não quer renunciar. Então, quando Jesus voltar, você vai ficar nessa igreja aí. O futuro. Vamos lá para a gente já partir aqui para o final. Deus conhece o nosso futuro. Agora, eu vou ler 2 textos. Eu li 2, né? Tiago 4 e li Mateus 6, que é sobre o futuro. E Deus que conhece o nosso futuro. Aí tem um texto bem conhecido, que acho que os irmãos sabem até de cor, né? Jeremias 29:11. Bem sei eu o pensamento que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então esse vocês sabem de cor. O seu futuro está guardado em Deus. Ele tem pensamento de paz ao teu respeito, viu? Não ouça o que as pessoas estão dizendo, ouça o que Deus tem ao seu respeito. É pensamento de paz, para dar o fim que espereis. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não é aqui, é no futuro. Ah, mas eu não estou conseguindo ver a porta aberta. Não é aqui, é lá na frente. Aqui é para você manter firme, fiel, obediente a Deus. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Deus abriu na tua vida, ninguém vai entrar por ela. É para você passar por ela. Você sabe que Deus abre a porta de acordo com o seu biotipo, né? Por exemplo, se abrir uma porta para o evangelista Alessandro, talvez aqui só o Claudir e eu conseguimos passar nela, por causa da mesma estatura. O pastor Rafael já não pode mais, porque a porta que Deus... e a irmã Helena também. Tem um monte de gente rindo de nós que somos baixinhos, né? Manzilda também, Manzilda, aleluia. A porta que Deus abrir para a senhora, Sandy, é para a senhora. Quem tentar passar, Deus não vai deixar, porque a porta é para você passar. Irmã Zilda, irmã Flávia, missionária Rose, Renata, minhas irmãs, meus irmãos, senhores obreiros, eu estou profetizando para a tua vida. Não te preocupe com o dia de amanhã. A porta que Deus abriu para você, só você pode passar por ela. Deus não vai deixar ninguém tomar aquilo que é teu. Evangelista, pastor, obreiro, ministério que Deus tem para você, missionário, missionária, levita, o que Deus projetou ao teu respeito é para você. Lembra do Mar Vermelho? Quem era para passar no mar? Israel. Aí o Egito, ou os egípcios quis passar, o que aconteceu? Fechou. Morreram todo mundo lá afogado. É até interessante isso, acho que eu tenho tempo para falar, que até esses dias alguém, acho que foi a nossa irmã Keila, né, irmã Keila? Nós conversamos sobre o Mar Vermelho, né? Que um dos professores dela diz que esse negócio de Mar Vermelho, milagre, não existiu não, presbítero Claudio, pastor Rafael. Que aquilo ali é um fenômeno que acontece, que sopra um ar quente, e aí a terra... o mar vai diminuindo e ele fica rasinho. Então eles passaram não em terra seca, mas passaram no raso, daria para passar. Aí eu falei para ela, se, eu não creio nisso, eu creio na Bíblia, mas se fosse isso, que eles passaram num lugar rasinho, do joelho para baixo,
Aí eu disse para ela, se você puder, pergunta para o seu professor, como é que Deus afogou o exército dos egípcios tudo. A não ser que eles eram todos do nosso tamanho, né? Ah, é um fenômeno e a água fica rasinha. Tá bom, então explica como é que Deus afogou cavalo, carros e cavaleiro egípcio. Não importa o que as pessoas falam, eu creio na Bíblia e milagre não explica, é aceito pela fé. E eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Para a gente terminar aqui, Deus que conhece o nosso futuro. 1 Coríntios capítulo 3, e versículo de número 22, está muito bom. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Vale a pena a gente ouvir a palavra, vale a pena a gente meditar na palavra. Não dá para trocar, irmãos, culto de ensino, escola bíblica para todos, porque aqui nós aprendemos, aqui Deus nos ajuda, nos ensina. Deus está sempre falando conosco através da sua palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 22. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de Deus. Olha só que tremendo isso. Seja a morte, é Deus que está no controle. Quando Jesus, cooperador Levi, ele estava no sábado, ele desce até as profundezas da terra, irmã Zilda, e ele chega lá no inferno e diz assim para a morte e ao inferno, me dá a chave aí, porque a partir de agora eu tenho o controle de tudo. Seja a morte, seja o passado, seja o presente, seja a vida, seja o mundo, tudo está no controle de Deus. Então aquieta a tua alma, o teu coração, o teu futuro está guardado na mão do Todo-Poderoso. Descansa nele, porque ele tem o melhor para a sua vida. Pronto, o glorioso futuro da igreja, a salvação eterna e gloriosa. Eu vou só citar aqui para os irmãos, e nós já vamos voltar em 2 Coríntios capítulo 4, que aí nós terminamos a nossa lição. Olha só o segundo tópico, o glorioso futuro da igreja. Primeiro, salvação eterna e gloriosa. Segundo, galardão e júbilo. Para quem é o galardão? Para quem fizer a obra de Deus com excelência. Porque tem obras que é palha, vai passar pelo fogo. Tem obra que é madeira, vai passar pelo fogo. Tem obra que é prata e ouro, vai passar pelo fogo. Mas se for de palha, queima. Se for de madeira, queima. Mas se for de prata e ouro, vai resistir até o final. Isso aqui, irmãos, é sério. Tem muita gente fazendo a obra, mas é obra de palha. Sabe aqueles fogos de palha que rapidinho acaba? Perseguiu, falou alguma coisa, acabou. Aquelas obras de madeira, vem o fogo da perseguição, queima. Mas a obra que é de ouro e de prata, ela resiste ao fogo. Então, o galardão e o júbilo é para quem faz a obra com excelência. Não é fazer para aparecer. Tem gente que faz porque gosta do pastor, tem gente que não faz porque não gosta do pastor, tem gente que faz porque gosta da líder, tem gente que não faz porque não gosta da líder, tem gente que faz porque gosta do presbítero, tem gente que faz porque não gosta, ou não faz porque não gosta do presbítero, tem gente que faz porque vai com a cara da pessoa, tem gente que não faz porque não vai com a cara da pessoa. Isso é obra de palha, é obra de feno, porque quem quer fazer a obra de Deus, independente de onde ele esteja e quem está na frente, ele faz a obra, porque a recompensa vem de Deus. Se eu fizer bem, eu tenho a recompensa. Se eu não fizer, eu também terei a minha recompensa. Salvação eterna e gloriosa. Deixa eu só terminar aqui então. O futuro tenebroso dos ímpios, que está lá em Apocalipse, e é interessante isso, porque Deus nunca quis que o ser humano se perdesse,
Mas o ser humano que rejeita Cristo, ele vai para a perdição eterna, porque é por meio dele e através dele que nós alcançamos a nossa salvação. Agora, para a gente terminar, 2 Coríntios 16, 18. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que quando eu leio as cartas de Paulo, ai meu Deus, às vezes Paulo parece que estava brincando com a gente, no bom sentido, tá? Porque ele falava uma coisa, evangelista Alessandro, que, meu Deus, Paulo viveu na época um dos piores imperadores de Roma, Nero. Nero um dia, ele olhou para as ruas de Roma e falou, isso aqui está muito escuro, o que eu vou fazer para iluminar a rua? Pega lá uns crentes lá, vamos pôr na estaca e vamos pôr fogo nele, aí ilumina a rua tudo. Quando ele estava entediado, e ele queria uma animação, missionário André, ele falou assim, estou muito entediado, vamos fazer umas lutas de gladiador e pôr leão no Coliseu, e joga uns crentes lá para eles matar. Simples assim. Então Paulo viveu nesse período, presbítero Claudinho, tenebroso, uma era escura, negra, uma era de escuridão, porque os cristãos eram perseguidos. Se falasse que gostava de Deus, era jogado no calabouço, era jogado para o leão, era queimado em praça pública. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, o verso 16 ao 18, ele diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o inferior, contudo, se renova de dia em dia. Aí o verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meu Deus, irmão. E aí eu acho que eu sofro. Um homem que escreveu todas ou a maioria das suas cartas preso. Um homem que no final da sua carreira, ele escreve, 2 Timóteo 4, e versículo de número 7, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, mas Deus assistiu, e a palavra assistir quer dizer, Ele estava do meu lado, me guardando, me protegendo, Ele estava escrevendo isso, e o carrasco com uma guilhotina para cortar a sua cabeça. E ele escreve assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Dá vergonha, irmão. Eu acho que se Paulo tivesse nos dias de hoje, também teria vergonha de certo tipo de crente, de evangélicos que se dizem cristão. Por que Paulo falava isso? Porque ele sabia que o futuro dele estava na mão de Deus. Quando nós temos a certeza que o nosso futuro está guardado nele, essa leve e momentânea tribulação não muda quem nós somos por dentro. E 1 Tessalonicenses 4,18, e agora, eu não sei quantas vezes eu já disse que eu ia encerrar. Alguém contou aí? Quantas vezes eu já falei que ia encerrar? Mas eu estou encerrando, viu, irmão? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Paulo diz, né, a nossa leve e momentânea tribulação. Aí Paulo sempre está tentando animar os irmãos através da carta, porque a situação era muito difícil. E aí o versículo 18 de 1 Tessalonicenses, e a título de conhecimento para os irmãos, tá? Essa primeira carta, essa carta de 1 Tessalonicenses, foi a primeira ou o primeiro livro escrito do Novo Testamento, tá? Primeiro livro escrito do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses. Então Paulo agora escreve dizendo assim: portanto, consolai-vos uns
aos outros com esta palavra. Eu sei que é difícil, mas vamos consolar uns aos outros. Não vamos deixar o nosso irmão desanimado para trás. Aqueles que estão lutando, que você está vendo que precisa. Consola, conforte. E esta palavra é para você que está insistindo no reino, perseverando, mesmo com pouca força, tem vindo aos cultos, tem tentado fazer a obra de Deus. Eu deixo esta palavra para o seu coração. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo o seu esforço. Não desista agora. Não pare agora. Não retroceda. Não volte. Não arrede o pé. Deus está cuidando do seu futuro. Permaneça firme, fiel na presença do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele falou aos nossos